Vamos conversar agora sobre trabalho temporário. Chega no final do ano, muitas oportunidades se abrem no mercado, né? E de repente você está aí procurando, está disponível para o mercado de trabalho. Presta atenção nessas dicas. O Fernando Barra está com a gente hoje. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, Regiane. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo jóia também. O Fernando é especialista em mercado de trabalho e está aqui para ajudar a você que está aí, de repente, com o seu currículo na praça há um tempo e não consegue se colocar, né, Fernando? Me conta uma coisa, a gente tem uma estimativa de número de vagas disponíveis esse final de ano? Sim, o final do ano ele é muito propício para vagas temporárias. São aquelas áreas, indústrias que realmente crescem no final do ano. Então, muito focado no varejo, lojas de shopping, lojas de rua, que com o aumento do Natal, das compras de final do ano e também agora com a diminuição do distanciamento social, eles precisam de novos vendedores e da parte de logística, novos funcionários para cumprir exatamente esse volume mais alto de final do ano. Tá. Tem uma estimativa do varejo que a gente chegue a ter no Brasil até uma abertura de 90 mil vagas temporárias, aí entre novembro até o final de dezembro, no máximo a primeira quinzena de janeiro. Isso no Brasil todo, né? Isso no Brasil todo. E isso somente na área de varejo. Quando a gente estender isso, porque como as lojas vão precisar de mais vendedores, a gente também vai precisar de mais gente atendendo a logística para entrega de todos esses materiais. Muita gente começou a comprar online, então a parte de teleatendimento e a distribuição desse material, o transporte, também vão abrir mais vagas. Somando tudo, a gente deve passar mais de 150 mil vagas aí no total. Maravilha. E as próprias linhas de produção também, que todo mundo tirou o pé do acelerador, né, durante a pandemia, e tem muita coisa em falta no mercado, inclusive, né? Perfeito. É um ano muito atípico, porque a gente está saindo de uma pandemia, começando a voltar para a normalidade. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas isso mostra um crescimento de vagas abertas no presencial. Então, os shoppings estão precisando. E a palavra da vez é o híbrido. Se você está procurando alguma oportunidade, você precisa entender que vai precisar saber trabalhar online e presencial. Sim. Quem começar a entender essa adaptabilidade pode entrar numa vaga temporária e, se der bem, pode transformar essa vaga efetiva e aí ter trabalho por um bom período. O trabalho online é uma onda que veio para ficar mesmo depois Sem da pandemia, dúvida. né? E o híbrido realmente é um sistema que pode funcionar muito bem. Então, é bom estar disponível para essa situação também. Agora, a contratação para as vagas temporárias normalmente começam já no mês de agosto, mas o aquecimento mesmo é a partir de agora. Sem dúvida. Outubro e novembro são os meses propícios para quem está buscando essa oportunidade. E você que está assistindo a gente, está interessado nisso, eu acho que o importante é você entender que está abrindo uma janela de oportunidade. Quando a gente busca um trabalho, a gente busca por dois motivos. Remuneração, poder receber o salário, e desenvolvimento, aprender, ter experiência. Um bom trabalho é aquele que te remunera e te desenvolve. Então, muita gente nesse momento fica falando, eu preciso o melhor trabalho, que me pague o melhor salário. É um trabalho temporário, 2, 3 meses. Muitas vezes vale a pena aceitar um trabalho para você aprender, pegar experiência e depois, ao longo do próximo ano, encontrar oportunidades melhores do que só focar única e exclusivamente no salário. É claro que a gente precisa receber, a gente trabalha para receber, mas muitas vezes vale a pena esse investimento e aceitar um trabalho que de repente não é aquele salário ideal, mas que vai te dar um bom aprendizado e melhorar o teu currículo. E a possibilidade de efetivação sempre existe, né, Fernando? Sempre. Nesse momento você está sendo colocado em prova. Então, quem executa o melhor trabalho, quem mostra que tem as melhores habilidades, quem realmente está interessado e produz mais, pode continuar efetivo naquele trabalho ou, como eu disse, pode no mínimo ter mais experiência. Por isso que é importante mais do que nunca mostrar que veio logo de cara, né? Sem dúvida. Se empenhar ao máximo, dar o máximo de si, mas isso tem que ser uma constante. Não adianta depois ser efetivado, conseguir aquela vaga e depois falar, agora já tô tranquilo, consegui o que eu queria. Com certeza. Não encare isso como uma oportunidade de emprego. Encare isso como uma oportunidade de trabalho. A gente confunde demais essas palavras. É verdade. Emprego e trabalho. Muita gente quer um e não quer o outro. Né? Exatamente. E esse modelo veio da Revolução Industrial, quando o mundo começou a crescer as grandes máquinas, a gente começou a trabalhar dentro das grandes indústrias. Essa pandemia trouxe o que a gente chama de revolução digital, por isso que a gente falou muito do online. A tendência é o modelo de emprego diminuir e o modelo de trabalho crescer. Então, a gente vai começar a encontrar muitas oportunidades, até por causa da questão híbrida e do online, onde a gente vai receber por uma atividade e não por uma quantidade de horas trabalhadas. Sim. No emprego, a gente tem aquela história de bater cartão, né? Entra às 8, sai às 6 e no final do mês recebe um salário em troca de um tempo que a gente cedeu ali. Agora começam a surgir as oportunidades para quem está interessado por trabalhar por uma atividade. Então, muitas vezes você não vai ter um horário de
entrada, um horário de saída, mas se você sabe resolver um problema e se você executa aquela atividade, você vai receber por isso. Então é um bom momento para começar a abrir os olhos e olhar oportunidades diferentes de somente um emprego. E quais são os setores que a gente pode mirar agora nessa época? Vestuário, calçado, supermercados, o que está contratando mais? Perfeito. Olha, o varejo como um todo, então todas as lojas de shopping, de ruas, geralmente procuram gente para esse período. A parte de serviços e logísticas, então toda a parte de entrega, embalagem, produção e distribuição desses materiais e a parte de serviços de teleatendimento, tanto e-commerce como call centers, para tirar dúvidas e fazer vendas por telefone. Tá. Agora vamos falar então sobre como procurar essa vaga, né? Porque a gente sabe que existem modelos mais antigos, não só de currículo, mas também de apresentação de si, né? De você enquanto profissional. E existem formas mais atualizadas de como se comportar diante de uma entrevista de emprego, enfim, para se colocar, para se mostrar mesmo. Começando pelo currículo. Muitas vezes é interessante você fazer mais de um currículo diferente, dependendo do que você está buscando, dependendo da vaga que você está aplicando aquele currículo. Excelente pergunta, Regiane. A maioria das pessoas pensam no currículo como uma carta que conta uma fotografia, conta somente a história do que você trabalhou. E é impressionante como mais de que 90% das pessoas têm atividades escritas ali que nem deseja fazer mais. Então fica uma carta velha. Não adianta eu olhar o passado. Eu preciso ver a tua experiência, saber naquilo que você já fez, mas eu preciso olhar também e saber naquilo que você está interessado a trabalhar. E que para o contratante aquilo também tampouco interessa, né? Já é desatualizado. Exatamente. Então, antes de escrever o currículo, pensa nas habilidades, aquilo que você aprendeu, que você já executou, tanto aquilo que você estudou quanto aquilo que você tem experiência e aquilo que você deseja fazer. Trabalhar é ajudar uma pessoa a resolver um problema. Essa pessoa pode ser um cliente, pode ser um chefe, pode ser um colega de trabalho, mas você sempre está colocando as suas habilidades em troca de resolver um problema para alguém. Então estrutura, pega um papel e escreve quais são as habilidades que você tem, aquelas que são seus dons, aquelas que você estudou e utiliza no dia a dia, qual é o problema que você resolve e aí escreve uma carta para cada oportunidade que você vai procurar. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você vai ser muito assertivo e não vai estar naquela pilha de currículos que chegam todos iguais e que a pessoa não olha e não se destaca. Tá. E além do currículo, hoje é muito importante você ter essas informações nas plataformas digitais. Então, nos sites de emprego ou mesmo numa rede social muito famosa de trabalho chamada LinkedIn. Ele é muito parecido com o Facebook, com o Instagram, mas lá você coloca as suas informações de trabalho, as suas experiências e mais do que a empresa te procurar, você vai se apresentar. Essa eu acho que é uma grande diferença. Antes a gente mandava uma carta e esperava com que aquele empregador lesse aquela carta e encontrasse a gente. Agora a gente pode usar as redes sociais para a gente mostrar o nosso benefício, para a gente mostrar o nosso propósito de trabalho e assim as empresas possam encontrar a gente e assim a gente ter as melhores oportunidades. Tá. E todas essas vagas, quando a gente fala nessas vagas temporárias hoje, todas elas são CLT ou existem outras formas de contrato hoje? Isso é outra coisa que a gente precisa estar bem aberto. Como o mercado está mudando, a gente está tendo uma retomada e como eu já falei aqui, o emprego e o trabalho são coisas diferentes, foque em oportunidades de trabalho. Algumas serão como CLT e você vai ter a sua carteira de trabalho registrada, outras serão como autônomos e você vai ter um contrato. O importante é você ter a experiência e ter essa oportunidade. E ao longo do tempo, você vai negociando com aquela empresa e com aquele empregador qual vai ser o melhor formato e qual a melhor forma de ele te contratar. Tá certo, muito bom, né, gente? Agora, com relação a salário, quando as pessoas miram, né? Isso, pretensão salarial é uma coisa que não se coloca mais em currículo? Não, eu costumo dizer que é importante você demonstrar suas habilidades, aquilo que você sabe fazer e ouvir do mercado qual é o valor que ele está disposto a pagar. Nós somos um produto no final, é a mesma coisa de quem vende água. Vender água hoje no deserto e vender água hoje do lado de um poço é muito diferente. A água no deserto vai custar muito mais caro, porque é uma questão de oferta e demanda. Sim. A mesma coisa para o trabalho. Quando você sabe resolver um problema específico, quanto mais complexo for aquele problema, mais vão estar dispostos a pagar para aquela resolução. Tá. Quanto mais simples for aquele problema e mais gente sabe fazer, menos vão querer te pagar. Então sempre é bom primeiro você ouvir do empregador e depois você colocar o seu patamar, analisar o mercado e ver se realmente está dentro da média que você te interessa e a média que o mercado está disposto a pagar. E o que o mercado está buscando mais hoje do profissional com relação à formação? Fundamental completo, ensino médio completo, superior? Porque a gente percebe que tem algumas áreas que reclamam de não encontrar uma mão de obra especializada para aquela situação, né? Olha, são dois pontos muito importantes. Primeiro, nesse momento,
com a volta para o mercado de trabalho, existe um gap, existe muitas vagas abertas com falta de especialização. Então, só para a área de tecnologia, que é uma das áreas que mais cresceram no mercado, hoje a gente tem cerca de 150 mil vagas abertas, sem profissionais adequados para esse momento. Então, todo mundo já começou a perceber que essa volta requer uma nova forma de trabalho, uma nova forma de contratação, consequentemente, também requer um novo tipo de profissional. Então, é a primeira vez que a gente percebe que é mais importante você trabalhar aquilo que a gente chama de soft skills, as suas habilidades comportamentais, do que as suas habilidades técnicas. Não dá tempo de você preparar essa habilidade técnica para uma vaga temporária que vai começar agora. Então, esse empregador vai ver a tua capacidade de comunicação, a tua capacidade de se adaptar, porque a gente não sabe como vai ser essa volta do mercado, muita coisa a gente ainda vai ter que aprender e se adaptar rapidamente, então quem sabe se adaptar tem um diferencial, e a tua capacidade de aprender. Se você tem isso muito claro, é óbvio que a capacidade técnica é super importante e quem tem experiência vai se destacar, mas se você ainda não tem, aproveita esse momento para demonstrar estas habilidades comportamentais e coloca lá na prática de verdade, não adianta só escrever no currículo. Pega no seu primeiro dia de trabalho e começa a aprender algo novo, começa a mostrar que você está preparado para se adaptar, porque isso vão ser habilidades muito procuradas nesse momento para as vagas temporárias. Quando a gente fala das vagas temporárias, a gente falou muito aqui do varejo e das lojas, em média, quem tem o segundo grau completo consegue trabalhar bem nesse tipo de trabalho. Tá certo, gente. Olha quanta dica importante, né, nessa conversa para você aí que passou ou está passando ainda por esse período, que é um período com certeza de grande dificuldade. Não enxerga esse momento agora como uma oportunidade de se inserir de novo no mercado de trabalho, né? Mas com muita vontade de trabalho, que isso é super importante, né? Agora, de uma forma geral, as vagas temporárias não exigem muita experiência, né? Não. Até por essa Pode volta ser um do mercado, emprego, geralmente ela é muito bem colocada para se fazer um primeiro emprego, para se aprender. Daí a importância de você mostrar que está aberto a aprender. A gente ainda trabalha muito naquele modelinho que a gente entende que criança brinca, jovem estuda, aprende e depois a gente arruma um trabalho e não precisa aprender mais, vai seguir naquele trabalho ao longo da vida. Isso funcionou muito bem, mas hoje em dia não funciona mais. Então esteja preparado para aprender algo novo constantemente. Muito bom. Eu vou dar um recadinho e já volto. Na volta eu quero que você dê dicas de como a gente deve se preparar para uma entrevista de emprego. Falando em não perder oportunidade, como é que a gente faz para se comportar durante uma entrevista de emprego para que, de repente, o currículo vende uma coisa e quando você se apresenta, você mostra outra? Como é que faz para ser coerente nas informações? Excelente pergunta, Regiane. Eu costumo dizer que a entrevista de emprego ela é como um encontro que você vai ter com uma pessoa. É um momento de os dois se avaliarem. Não é só o empregador que está avaliando você e vai escolher você para aquela vaga, mas você também avaliar se aquela vaga te interessa e se você está trabalhando no lugar correto. Então, a primeira dica importante, seja você. Não tente ser um personagem, não tente inventar algo, porque se você passar nessa entrevista e começar esse trabalho, depois você vai ter um longo tempo ali e não dá para ser um personagem o tempo todo. Então você vai se decepcionar o teu empregador e você vai perder aquele emprego. Então, seja você, estude a empresa que está te chamando. Muita gente vai para uma entrevista e não sabe o nome da empresa, não sabe o que aquela empresa faz, qual serviço ela vende. Estude. E hoje a gente tem muita informação na internet. Então, busca o site da empresa que está te chamando, leia o que está escrito lá, que tipo de produto ela vende, para quem que ela vende, qual que é essa vaga, o que você vai fazer lá. E aí faça um cruzamento daquilo que eu disse anteriormente, antes. Pregue todas as suas habilidades, aquilo que você sabe fazer, pense em como aquilo resolve um problema para aquela empresa, para aquela vaga que ela está te chamando e tenha clareza para apresentar isso e principalmente mostrar, se for o caso, experiências anteriores. Que realmente chegassem essas informações básicas sobre a empresa, sobre o que você está buscando, já mostra o tipo de profissional que provavelmente você vai ser para o seu contratante, desinteressado sobre o próprio trabalho, né? Exatamente. Já passa, tem várias informações que a gente pode passar aí, né, durante uma entrevista de emprego, mesmo sem querer. Isso realmente são dicas muito legais. Agora, falando em dica boa, olha aí, gente, você que está batendo na trave de repente há um tempo, né, está precisando de mais dicas sobre como procurar o emprego ideal, olha aqui, Meu Emprego Sumiu. Aqui realmente é um guia bacana sobre o que acontece no mercado hoje em dia, né? Sim, esse livro eu escrevi um pouquinho antes da pandemia, nem imaginava que a gente ia passar pelo que a gente passou. Ele traz um pouco dos impactos da tecnologia e dessa mudança no mercado de trabalho. Então, se você quer entender um pouco mais qual é essa mudança e como você pode se preparar para ser um futuro trabalhador e ser um profissional do futuro de sucesso, tem dicas interessantes aí.
E aqui fala justamente sobre, para você se preparar para essa revolução digital, né, gente? Que é um caminho sem volta mesmo, viu? Sem dúvida. Obrigada, meu querido. Até a Obrigado próxima, você. viu? Foi um Agradeço prazer. muito essas dicas, com certeza foi muito importante pro pessoal de casa. E vou deixar aqui, ó, o arroba para você seguir no Instagram do Fernando Barra, é arroba Meu Emprego Sumiu. Arroba Meu Emprego Sumiu, que é o nome do livro também. Obrigada, meu querido. Obrigado você. Até a próxima. Ótima tchau. semana, viu?